Oi, gente. Como vocês já devem estar sabendo, o Olavo de Carvalho, seus aliados e o general Vilas Boas estão ameaçando o Supremo Tribunal Federal para impedir que o Supremo Tribunal Federal tenha uma decisão favorável a Lula e favorável a pessoas que foram investigadas pela Lava Jato, ou seja, tentando pressionar o STF a não produzir nenhum tipo de nulidade por causa dos atos envolvendo Sérgio Moro e sua falta de parcialidade, vamos chamar assim, né? Eu vou comentar sobre isso hoje, sobre essa ameaça de um novo regime ditatorial, um regime militar aqui no Brasil. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras normalmente. Bem, esse pessoal está fazendo isso claramente para intimidar o Supremo Tribunal Federal. Para mim não tem nenhuma dúvida que o motivo principal deles não é de fato produzir um regime militar no Brasil, até porque as condições para isso nesse momento não são as ideais. É possível, e me dói dizer isso, é complicado ficar falando sobre isso, mas ele é possível porque nós estamos falando com pessoas com tendências, instintos muito autoritários. Então, se você pensar, por exemplo, o presidente e seus aliados claramente adorariam um regime militar. Se nós pensarmos que parte das Forças Armadas apoia o Bolsonaro e que poderia, diante de uma decisão favorável a Lula, abraçar uma radicalização, é possível também. Então nós estamos diante de uma possibilidade real. Mas é provável? Não, não é provável. Não é provável por vários motivos. Porque existe divisão nas Forças Armadas, as Forças Armadas não abraçariam isso amplamente, então haveria um conflito interno dentro das próprias Forças Armadas e do país, na polícia, não existe um consenso sobre isso. E também porque a nossa mídia hoje tenderia a não abraçar uma coisa desse tipo. Então nós teríamos uma reação vinda da mídia que, diferentemente de 64, quando parte da mídia abraçou o regime militar, hoje quase nenhuma parte da mídia, a não ser a mídia ultra-bolsonarista, abraçaria. Então você teria uma situação de que você não teria o apoio da mídia, você não teria o apoio de todas as Forças Armadas, e na população, é interessante, o bolsonarismo tem cerca de 30% da população, mas o bolsonarismo que apoia uma ditadura militar, não acredito que tenha 30% da população. Acho que o bolsonarismo que apoia uma intervenção militar está na casa dos entre 15% estourando 20%. Ou seja, mesmo entre o apoio popular, haveria uma queda significativa, talvez até a 12%, 10%, é possível, isso daí depende da pesquisa que você tem mais confiança. Eu olhei várias nos últimos dias. Dependendo da pesquisa que você acredita um pouco mais, oscila entre de 11% a 12%, a no máximo 20%, que seriam esse apoio bolsonarista irrestrito, aquele pessoal que o Bolsonaro diz para cagar num dia e não cagar no outro e eles obedecem. Ou fazer cocô, como ele falou, né? Embora o governo tenha feito tantas cagadas que talvez seja mais apropriado usar essa palavra do que a primeira, né? Então, nós estamos diante de uma situação que é muito curiosa nesse aspecto, porque ela indica que o principal objetivo dessas pessoas é, sim, pressionar o STF para manter as decisões arbitrárias da Lava Jato. Decisões da Lava Jato que, inclusive, claramente foram por motivos políticos, e por isso elas deveriam ser anuladas. Isso não significa a inocência das pessoas condenadas pela Lava Jato, é claro que não, mas significa que essas pessoas condenadas pela Lava Jato merecem, como todo brasileiro merece, como todo ser humano merece, um julgamento minimamente justo. E não um julgamento em que o juiz e o promotor estavam combinando os detalhes da acusação. E quem fala em juiz de instrução e cita o exemplo italiano, normalmente faz isso de forma muito desonesta. Porque na Itália, em que existe o juiz de instrução não julga o caso que ele instrui. Então o caso que ele ajuda a promotoria é um caso que ele não
não julga. Percebe? Então, citar o caso italiano para tentar justificar uma coisa brasileira é uma atitude de pessoas sem nenhuma ética e nenhuma consideração com qualquer valor moral. Então, eu sinceramente não vou ter respeito por pessoas que fazem isso, porque são pessoas que estão desonestamente usando o exemplo italiano. E quando a pessoa chega nesse nível de desonestidade, a gente não deve dar muito mais atenção, a não ser que seja por causa de ignorância. Aí a gente explica que o juiz de instrução na Itália não julga os casos. Então, se aqui no Brasil tivesse um juiz de instrução, ele não poderia julgar os casos por motivos óbvios. O juiz que está contribuindo com uma parte não pode ser o juiz que julga sobre as duas partes, né? Então, essa é uma coisa meio... é um princípio meio básico do direito que mesmo eu, sem ser advogado, conheço, né? Então, é isso. A situação que se coloca é basicamente essa, e eu diria o seguinte, que nós estamos num momento em que o governo Bolsonaro, para se reafirmar, está caindo em um autoritarismo cada vez maior em seu discurso. Se isso vai reverberar em práticas autoritárias, nós ainda temos algumas dúvidas, né? Eu tenho particularmente algumas dúvidas se isso vai reverberar em práticas autoritárias de tomada de poder, de golpe de Estado e tal. Eu ainda acredito que essa alternativa é a menos provável. Mas é verdade que uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fique do lado da justiça e contra a arbitrariedade pode motivar aqueles que são os elementos mais irracionais desse governo a terem atitudes complicadas. E eu até acredito que o Supremo Tribunal Federal talvez não tenha uma atitude tão correta nesse aspecto, justamente por ser capaz de ser intimidado. Em momentos anteriores do passado, o general Vilas Boas já tinha intimidado o Supremo Tribunal Federal, e eu acho que funcionou no passado, acho que teve um certo efeito. Então pode ser que funcione dessa vez. Nós vamos ter que aguardar atentamente os acontecimentos. Se o Supremo Tribunal me surpreender, se o Supremo Tribunal tiver uma decisão correta do ponto de vista técnico, aí sim nós entramos numa situação que esses elementos autoritários vão ter que... nós vamos ver o quão verdadeiras são suas ameaças, né? Nesse momento elas me parecem ainda ameaças com poucos elementos de concretude, né? Mas elas podem se fortalecer com essa decisão, e aí nós vamos ter que ver o que é que vai acontecer no Brasil. Eu torço para que a aliança entre todos os democratas e até mesmo a imprensa, que a gente sabe que está longe de ser nossa aliada em questões de direitos sociais, está longe de ser nossa aliada em enfrentar o rentismo, muito pelo contrário, ela está totalmente do lado da especulação financeira e das grandes corporações empresariais, mas vamos torcer para que pelo menos na democracia, nesse momento histórico, ela esteja do nosso lado, e também a maior parte da população rechace qualquer ameaça e qualquer coisa desse tipo. Nós temos que ter muita clareza que eles fazerem essas ameaças tem um lado positivo, que eles mostram que eles são autoritários, que são pessoas com ambições ditatoriais. Nós não vamos esquecer isso. Então tem esse lado, digamos, positivo desse episódio, né? Eu nem vou comentar as outras, o cineasta olavista ou Olavete, que falou que ia acabar com o STF. Coloco links para isso em um comentário fixado, junto com links para nossas outras redes sociais e o nosso Apoia-se. E vocês podem dar uma olhada se vocês tiverem curiosidade. Mas essas figuras menores eu não vou nem comentar. Eu comentei do general Vilas Boas porque se trata de um general das Forças Armadas do Exército Brasileiro, e por isso tem um peso maior e é uma ameaça que realmente dá um certo temor na gente, não é? Realmente faz a gente ficar preocupado. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material. Se você quiser se inscrever nas nossas outras redes sociais, links vão estar em comentário fixado no início dos comentários, assim como links para nosso Apoia-se. Se você quiser virar apoiador, os apoiadores do canal, a partir de um determinado valor, passam a participar do nosso grupo, da Nova Máquina do Tempo, e ajudam a definir pautas para o futuro, ajudam a
discutir questões e influenciam os rumos do canal. Enfim, se você quiser virar um apoiador, fica essa possibilidade para você. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.